estejamos em paz, que nos abençoe o meigo Rabi da Galileia, companheiro incondicional dos nossos dias. Trouxemos para a nossa reflexão, para o nosso estudo, um tema recorrente nos dias de hoje, que é a educação dos filhos. E para que possamos fazer uma reflexão sobre este tema, vamos deixar que fale a nossa natureza espiritual. O nosso olhar é sobre o espírito imortal que transcende os breves instantes em que o corpo físico sobrevive aqui na Terra. Segundo Kardec, até os dias de hoje, a humanidade conseguiu caminhar, atingindo um patamar que está no final da Gênesis, no capítulo 8, no item 11, com o título Os Tempos São Chegados. Sinais dos tempos, a nova geração. Disse ele que já não são mais as entranhas do planeta que estão convulsionadas, mas as da humanidade. Por quê? Porque estamos passando por um período de transição planetária. E segundo afirmou Kardec, as camadas geológicas da Terra estão razoavelmente acomodadas. Isto ele falou naquela época. E toda essa movimentação, ela afeta diretamente a formação da estrutura familiar. E como o nosso tema é a educação dos filhos, essa estrutura familiar, teoricamente, aparentemente, se modernizou. Os seus valores internos estão passando por muitas dificuldades e variadas confusões. Vejamos, a família, no seu modelo tradicional, está vivenciando profundas modificações, fruto da evolução científica, sociológica e da própria transição planetária, que afeta diretamente o espírito imortal. Hoje, nós devemos ter um olhar diferenciado sobre as famílias que se formam. Hoje já não podemos dizer, eu não posso dizer aos meus filhos, eu tenho que dizer os filhos delas, ou os filhos deles, os meus filhos, enfim, os nossos filhos. Há novos conceitos científicos, pedagógicos, ditando normas de comportamento mais adequado aos tempos que estamos vivendo. É bastante complicado. Porém, não devemos esquecer nunca de que somos espíritos imortais em trânsito pela Terra num curso reeducativo. E, em função disso, os princípios que devem nortear o educador e, consequentemente, os educando, são os ensinamentos morais de Jesus. O conceito da imortalidade, a convicção de que continuaremos a nossa jornada planetária após a rápida estadia aqui na Terra, muda radicalmente a orientação que daremos aos nossos filhos. As famílias, elas se reúnem por sintonia de propósito, por afinidade de seus objetivos, pela necessidade de aparar arestas, buscar crescimentos. Mas eu tenho a convicção de que, pela bondade de Deus, nosso Pai,
A maioria das famílias que estão na Terra são espíritos afins, que programaram ainda na espiritualidade, orientada por seus mentores, por seus companheiros melhores, esses reencontros para o crescimento do todo. Também é vero que mesmo nessas famílias afins, vem ali como quem não quer nada, um ou outro espírito paraquedista, aquele que chega ali, que não tem afinidade nem com um nem com o outro. Ele é diferente de todos da família. Todos vão para um lado e ele vai para o outro. Ele está ali para aprender e para auxiliar na educação do todo. E aí nós entramos numa temática que é a apresentação de Deus para os nossos filhos, já que somos educadores. Há uma grande parcela de pais que hoje não ligam para as religiões, não levam seus filhos nas igrejas, independente do culto que tenham simpatia. A argumentação é: quando eles crescerem, vão decidir a religião que querem participar. Ora, vou trazer uma pergunta para a nossa reflexão, sem ter o objetivo da crítica. Quando nossos filhos têm 2, 3, 4 anos, perguntamos a eles se eles querem escovar os dentes, se querem tomar banho, que hora querem deitar, se querem ir para a escolinha se socializar. Perguntamos ou definimos? Ora, definimos, né? Porque eles não têm maturidade para tomar essa decisão. Pois é. E aí então nós pensamos, mas e quando é para apresentar Deus para os nossos filhos, que são espíritos imortais, de passagem pela Terra? Deixamos eles decidirem ao invés de apresentá-los a uma religião? Sabemos que existem falhas enormes nas religiões, mas sabemos também que elas contribuem em muito para o despertar consciencial do espírito. Essa apresentação de Deus aos pequeninos vai fortalecendo neles a ideia de Deus, que é inata no espírito imortal. Essa ideia é inata. Um dos elementos fundamentais na educação dos filhos é a orientação religiosa. Joana de Ângeles nos leciona que a família é a base fundamental sobre a qual se ergue o imenso edifício da sociedade. E é na integração dos membros que constituem o núcleo familiar que sempre terá que haver renúncias para que esse grupo tenha sucesso. E esta renúncia, com toda certeza, ela é daqueles que dos educadores, do pai, da mãe, daqueles que estão neste lugar. Cada vez mais se constatam os resultados benéficos da formação religiosa do indivíduo. Especialmente quando esta formação ela é despojada de dogmas, de impositivo, das castrações puritanas, das exigências descabidas e das tintas do fanatismo de qualquer espécie. O indivíduo que tem uma formação religiosa desde o lar está provado que possui muito mais resistência em relação aos enfrentamentos morais, orgânicos, emocionais, do que aquele
que não tem uma formação religiosa desde o lar. Ele cria em si esta resistência. Por quê? Porque está presente nele a convicção da imortalidade. Ele sabe que aqui ele está fazendo uma passagem pela Terra, que ele está num mundo material e que ele terá que ter sucesso, inclusive no mundo material, porque aqui ele necessita da sobrevivência material. Ele necessita da alimentação, ele necessita da moradia, da vestimenta, ele necessita crescer, educar sua prole, enfim. Então ele necessita desse trabalho, mas ele se utilizará de métodos que estejam de acordo com as leis naturais, com as leis divinas, com as leis que regem o nosso sistema. Temos visto cada vez mais neurocientistas e estudiosos do comportamento que vêm constatando a excelência da fé religiosa no ser humano. Isto hoje é amplamente divulgado. Eles constatam isso através de exames realizados em equipamentos ultrassensíveis que registram as alterações dos ramos neurais no cérebro. Então, quando a pessoa tem fé, quando a pessoa ora, quando a pessoa reza, modifica todo o seu processo cerebral. Isto vem sendo provado. A fé em Deus encontra-se inata no espírito imortal, que de Deus procede. Mas a religião que ele se iniciará, isto é secundário. Isso é resultado dos fatores educativos do lar em que ele renasceu. Então, queridos irmãos, essa orientação religiosa, ela pertence aos pais, que desde cedo deverão falar, deverão trazer a seus rebentos, a seus filhos, falar sobre a paternidade divina e a sua misericórdia, sobre o seu amor, como fonte geradora da vida e de tudo que existe no nosso universo. Quando estes assuntos fazem parte da nossa caminhada, nós realmente vamos ter pessoas, vamos ter adultos mais conscientes de onde ele veio, o que veio fazer aqui e para onde ele irá. A criança absorverá o aprendizado, que deverá ser acompanhado pela real vivência desses valores pelos educadores. Eles demonstrarão quão valiosos são esses ensinamentos, quão valiosos é esta crença, em especial nas horas de dificuldade, de sofrimento que o espírito encontrará na sua trajetória no orbe terreno. Por quê? Porque nenhum de nós passará pelo orbe terreno incólume das dificuldades, das dores, do sofrimento, das necessidades
Então, vejam a importância da família forjar neste espírito a solidez da imortalidade, a convicção de como ele deve atravessar esse período, que, frente à eternidade, são pequenos momentos. O que são 50 anos, 60 anos, 70 anos, 80 anos, frente à eternidade, frente à imortalidade? Representa muito pouco, representa quase nada. Outro aspecto que contribui e muito para a educação de nossos filhos, ou daqueles que estão no nosso lar, é a presença do Evangelho no lar desde a mais tenra idade. O Evangelho funcionará como uma metodologia de educação não só dos filhos, mas de todos os membros da família. E quando nós temos aqueles pequeninos, nada temos que exigir deles, e sim entregar a eles pequenos livros para colorirem, deixarem eles à vontade, porque ali, né, sem esquecer que são espíritos que chegaram aqui, que estão ainda com um corpo pequeno, estão se aclimatando, usando uma expressão gaúcha, né, aqui na Terra. Mas nós sabemos que são espíritos com vivências muito grandes, que estão ali. Então, tem muitas vivências e o seu espírito, obviamente, irá absorvendo estes ensinamentos, né, lentamente, porque o Espiritismo nos ensina que a natureza não dá saltos. O Evangelho, ele é um recurso didático pedagógico que contribui para o equilíbrio de todos os membros da família. Mas, em especial, ele desperta nos pequeninos a centelha divina que trazemos em germe, adormecida dentro de nós, e que precisa ser despertada. E este trabalho de educação vai sendo feita pelo Evangelho, porque ele é parte ativa na educação dos nossos filhos e também na evangelização dos adultos do lar. Mas essa parte que está adormecida em nós, ela realmente vai sendo despertada com essas pequenas doses, com doses homeopáticas de evangelioterapia. E é no Evangelho no lar que se cria um clima de harmonia, distante das emoções conflitantes. É um momento onde pais e filhos dialogam com maior serenidade, com maior naturalidade, com maior amor. É onde esta parte da religiosidade que jaz adormecida dentro de cada um de nós, ela aflora, porque ela é tocada. Por quê? Porque nós criamos um processo de sintonia
né, pelo pensamento, pelo sentimento, pelo clima que se forma ali, amparado pelos benfeitores espirituais, que nos liga diretamente ao andar de cima, ao andar espiritual, aonde os nossos companheiros, nossos mentores, né, nos assistem, espíritos familiares, companheiros que estão liberados do corpo físico e que têm uma visão mais ampla da situação, então nos dão esse amparo, esta proteção. Este hábito do culto do Evangelho no lar, na educação dos filhos, veja bem, o Evangelho é sempre muito importante para todos nós, para os adultos em especial. Nós nos higienizamos o nosso lar, mas a importância dele na educação dos filhos cria vínculos eternos. Criam-se elos entre todos aqueles que participam, que aprendem a respeitarem-se e a discutirem problemas comuns a todos sem encolerizarem-se. É onde nós trocamos ideia, onde nós aprendemos a discutir fraternalmente as situações que todos nós precisamos resolver. São os desafios da vida na matéria. Como é importante na educação de nossos filhos. É importante salientar que não se trata de um culto religioso formal, desinteressante, monótono, mas é algo assim de uma vivência rica de aprendizado e de alegria. Nestes momentos, como nós já falamos, os espíritos nobres, companheiros já em outros níveis de adiantamento, acercam-se da família, orientadores, inspirando, auxiliando em suas necessidades. Se considerarmos somente a vida física e tendo a religião apenas como um suporte teórico, como hoje grande parte da sociedade faz, a existência perderá o seu significado profundo, pois este significado ele advém da imortalidade. E aí a vida torna-se supérflua. E supérfluo se torna qualquer esforço ético-moral, pois logo tudo será interrompido em definitivo. Então vocês veem como a imortalidade é importante que a gente consiga com que os nossos filhos, netos, os nossos pequenos tenham a imortalidade como item número 1 na sua escala de valores. Porque tudo na vida terá outro significado bem mais profundo. Nós, encaminhando para o final, gostaríamos de salientar que Kardec foi cirúrgico quando escreveu no final de A Gênese, em janeiro de 1868, que as entranhas da humanidade estão convulsionadas em função da transição planetária. Constatamos isso no momento em que estamos vivenciando uma sociedade em desalinho. E isto se reflete na educação das famílias, isso se reflete na formação das famílias e na educação dos filhos. Na educação dos filhos. Queridos irmãos, este tema, educação dos filhos,
é de tanta relevância e que acreditamos que a doutrina espírita deve abordar com muita profundidade nesses anos que se seguem, na evangelização da criança, do jovem, do adulto, porque cada vez mais as casas se enchem em busca de alívio, em busca de consolo, em busca de esclarecimento, em busca de acolhimento para suas dores que são emocionais. Nós confiamos muito no meigo nazareno Jesus, o educador por excelência, que nos ensinou o método de amarmos-nos uns aos outros, como ele fazia na casa de Simão Pedro, ou nas praias formosas de Cafarnaum, onde ele reunia os amigos para falar sobre os planos a respeito da implantação do reino de Deus no coração dos homens e posteriormente na terra. Pois, eduquemos as crianças para que os homens saibam amar, saibam perdoar. E, para encerrarmos, gostaríamos de repetir aquilo que Jesus nos ensinou: amarmos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Nos mantenhamos na paz que nos envia o meigo Rabi da Galileia, Jesus.